Brasil é um país que oferece paisagens variadas, com opções de passeios para todos os gostos, dos mais românticos aos mais aventureiros. Nosso território não possui montanhas muito altas, mas não faltam opções de trilhas e regiões em que é possível ficar em contato direto com a natureza. São os verdadeiros paraísos brasileiros. Em meio a tantas paisagens urbanas, históricas e naturais, muitos lugares incríveis no Brasil continuam desconhecidos do grande público e são eventualmente redutos apenas de poucos habitantes. Seja pela dificuldade de acesso ou somente pela falta de informação, muitos destinos em nosso país seguem inexplorados. Hoje vou falar de 5 lugares proibidos no Brasil que você verá apenas por foto, e o último traz uma novidade. Então fica comigo até o final, possivelmente você só verá esses paraísos por aqui. Antes, gostaria de te lembrar, caso tenha gostado do conteúdo do canal, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Isso ajudará bastante o nosso trabalho. Atol das Rocas é um grupamento de ilhas vinculadas ao estado do Rio Grande do Norte, localizada a 260 km a nordeste de Natal. As suas duas ilhas formadoras são a Ilha de Farol e a Ilha do Cemitério. Trata-se de um dos principais ambientes ecológicos do Brasil e, em razão disso, foi transformado na primeira unidade de conservação marinha do Brasil em 1979, ganhando o status de reserva biológica. Mas afinal, o que é um atol? Atol é uma ilha de corais formada sobre uma superfície submersa composta por bancos de areia ou formações vulcânicas. Além dos corais, formam-se vários tipos de vegetações e surgem várias espécies de animais. Trata-se, pois, de uma ilha de formação não rochosa, mas biológica. A maioria dos atóis se localiza nos oceanos Índico e Pacífico, de forma que o Atol das Rocas é o menor de todos eles e o único a se situar no Oceano Atlântico. Considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o atol, primeira unidade de conservação marinha brasileira, é a segunda maior área de reprodução das tartarugas verde no Brasil. Por isso, a necessidade de preservação, sem contar que o lugar abriga também as tartarugas de pente, que são estudadas por biólogos lá mesmo. Além disso, o Atol das Rocas forma a maior colônia de aves marinhas do planeta, com cerca de 150 mil espécies. Dentre a sua rica diversidade, encontram-se peixes, aves, crustáceos, moluscos, entre outros. Em virtude da sua importância e de ser uma área designada para preservação, o turismo no Atol das Rocas é proibido. O IBAMA é o órgão que regula a entrada e a saída de pessoas das ilhas que formam o atol e só autoriza a presença de pesquisadores e estudantes. O arquipélago de São Pedro e São Paulo é um conjunto de 10 ilhas rochosas localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 1.000 quilômetros da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e 1.800 quilômetros da costa africana. Pertence, no entanto, ao estado de Pernambuco, mas faz parte da jurisdição da Marinha Brasileira. Ele integra a chamada Amazônia Azul, uma área marítima com mais de 3,5 mil quilômetros da costa oceânica do Brasil. As ilhas eram chamadas de Penedos, ou Rochedos, de São Pedro e São Paulo, e receberam a denominação do arquipélago apenas depois de 1995, quando o governo brasileiro começou a construir no local uma estação científica promovendo a ocupação. Considerado um dos menores arquipélagos do mundo, a maior das ilhas tem 100 metros de comprimento e 60 metros de largura. Cresce em importância por causa da variedade de animais que vivem principalmente no fundo do mar, próximo às formações rochosas. O arquipélago foi transformado em área de proteção ambiental em 1986. A partir de 1998, uma estação científica começou a funcionar na Ilha Belmonte, a maior do arquipélago. Desde então, 4 cientistas e técnicos se revezam a cada 15 dias na ilha a fim de pesquisar a fauna da região e desenvolver estudos
estudos nas áreas de meteorologia, geofísica e recursos pesqueiros, entre outros. Eles são os únicos habitantes do arquipélago. Por essa razão, fazem treinamento para enfrentar as dificuldades de viver no lugar inóspito, sem fonte de água potável, desestabilizado vez por outras por pequenos terremotos e ondas gigantescas. Considerado um dos lugares mais distantes do Brasil, o arquipélago é conhecido por já ter sido desbravado por personalidades como Charles Darwin e Ernest Shackleton. Sendo habitado por aves, caranguejos, tubarões e arraias, a ilha quase nunca recebeu visitas de humanos desavisados. Não é permitido turismo nas ilhotas e para mergulhar na área é necessário autorização especial da Marinha, o lugar brasileiro mais próximo da África e que possivelmente pode desaparecer. Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo. A quase 1,2 mil quilômetros de distância da costa do Espírito Santo, no fim de uma extensa cadeia de montanhas submarinas e no ponto mais oriental do Brasil, surge, no meio do Atlântico, o arquipélago de Trindade e Martim Vaz, ocupado oficialmente pela Marinha Brasileira desde 1897, quando o capitão Joaquim Rodrigues Torres colocou um marco de bronze na ilha principal. O arquipélago é uma das mais novas unidades de conservação oceânica do Brasil. Apesar do tamanho e da localização remota, Trindade Martim Vaz já foi testemunha de inúmeras histórias curiosas. O arquipélago foi descoberto pelo navegador espanhol João da Nova em 1501 e batizado como Trindade pelo português Estevão da Gama já em 1502. Então, a ilha foi visitada pelo astrônomo Edmundo Halley em 1700, ocupada por ingleses em 1781, transformada em presídio para detentos políticos em 1924 e foi até testemunha de uma batalha da Primeira Guerra Mundial entre britânicos e alemães. Em 1957, a Marinha do Brasil instalou o posto oceanográfico da Ilha de Trindade, que hoje abriga cerca de 40 marinheiros e dá suporte a pesquisadores civis no arquipélago. Mantimentos e a troca do contingente militar chegam a cada 3 meses de navio, o único meio de transporte possível. As informações sobre Trindade e Martim Vaz são escassas e perdidas em diversos documentos. Ao pesquisar para vocês, achei um fato inusitado, nunca contado em vídeos e nem nas escolas por onde passamos. Um desses documentos era uma conferência sobre a Ilha de Trindade, feita pelo professor Bruno Lobo na Biblioteca Nacional em 1918. Esse relato confirma a lenda do Capitão Kidd e o fato de Kidd ter feito expedições para desenterrar um tesouro. E mais, depois de localizar as fontes dessas informações, o texto da conferência vai além e conta quando foi da libertação do Peru, os espanhóis guardaram seus tesouros, bem como o ouro e prataria da Catedral de Lima. Na fuga em navios pátrios, foram pilhados pelos piratas que roubaram todo este resto de tesouro. Este seria então o tão famoso tesouro enterrado pelo capitão pirata Kidd em Trindade. Ilha de Queimada Grande, ou Ilha das Cobras. Parece até roteiro de filme de terror, mas a Ilha das Cobras existe e fica no Brasil. Oficialmente chamada de Ilha de Queimada Grande, ela fica localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo. E se você pensa que a tal Ilha das Cobras só tem fama, os números são de arrepiar. Em 1.500 metros de comprimento e 500 metros de largura, a ilha conta com cerca de 45 cobras por hectare. O risco de adentrar a ilha é tamanho que é proibida a visitação no local. Todas as pessoas que entram ali precisam ser autorizadas pela Marinha do Brasil. Todas as expedições só acontecem com as devidas instruções e acompanhadas por um médico para o caso de picadas. E não são quaisquer cobras. A maior parte da sua população é a jararaca ilhoa. A espécie é adaptada à Ilha das Cobras e sua adaptação vem de séculos. Seu veneno é até 5 vezes mais potente que o da jararaca comum, embora mais eficiente em aves que em mamíferos. Um fato curioso é que elas não contam com concorrentes nem predadores. E o mais incrível, podem sobreviver por até 6 meses sem se alimentar. Não é à toa
que a Ilha das Cobras já foi o lugar mais perigoso do mundo, não acha? Mas calma, a Ilha das Cobras não é nenhum lugar amaldiçoado. Estudiosos apontam que as serpentes que habitam o território estão ali há cerca de 11 mil anos, desde a era glacial. Na época, a ilha se tratava de um morro continental que acabou se deslocando devido à ascensão do nível oceânico. As jararacas que ficaram presas nessa faixa de terra, então se adaptaram às suas novas condições. A partir disso, surgiu a nova espécie típica da ilha. No entanto, essa explicação lógica para a origem da ilha não costuma agradar muito. Há quem prefira a versão legendária da história. Segundo dizem, as cobras teriam sido largadas na faixa de terra por piratas. Esses, por sua vez, estariam tentando proteger um tesouro riquíssimo escondido na ilha. O local não conta com água potável e a temperatura é muito alta devido à umidade excessiva. Além disso, seu acesso é muito complicado. O desembarque é caótico, cheio de penhascos e rochedos e não existem praias ao redor. E por mais que a Ilha das Cobras seja um verdadeiro santuário para elas, a jararaca ilhoa está ameaçada de extinção. Apesar de ser um local de visitação proibida, pescadores clandestinos ainda insistem em pôr fogo no local. Outra grande ameaça que ronda as cobras dali é a biopirataria. Muitos ainda são os que capturam as cobras e são vendidas por até R$31 mil no mercado negro. Então, já tinha ouvido falar nesse lugar ameaçador? Sabia que ele fica no Brasil? Comente, mas fique feliz. Em último lugar e de propósito, essa ilha foi aberta ao público para algumas práticas. Vem comigo. Ilha de Alcatrazes, São Paulo. Conhecido como um dos maiores ninhais de aves marinhas, o arquipélago serviu muito tempo como área de treinamento da Marinha do Brasil. Depois de muitos estudos e planejamento, a unidade de conservação ambiental foi liberada para visitação, porém seguindo regras estipuladas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela gestão do arquipélago de Alcatrazes. Os amantes da natureza e vida silvestre têm um bom motivo para comemorar. O refúgio de vida silvestre do arquipélago de Alcatrazes inaugurou oficialmente as operações de mergulho autônomo e visita embarcada na região. O conjunto de ilhas fica a cerca de 45 quilômetros da Ilha Bela e São Sebastião e é considerado um tesouro da vida silvestre. Para chegar até lá, são cerca de 2 a 3 horas de barco, dependendo das condições do mar. A visitação é operada somente por empresas autorizadas e funcionam de quarta a domingo, das 8 às 16. Os visitantes poderão fazer mergulho autônomo e livre ou visita embarcada com mergulho de flutuação e observação da fauna marinha. Lá, eles verão aves, peixes, mamíferos e tartarugas. Não é cobrada nenhuma taxa de ingresso no refúgio de Alcatrazes para os visitantes. Porém, não é permitido desembarcar nas ilhas. A visitação do arquipélago de Alcatrazes é recomendado a quem busca experiências conscientes junto ao meio ambiente, valorizando a área protegida e com interferência mínima nos ecossistemas protegidos. E aí, o que você achou desses lugares inóspitos, pouco conhecidos no Brasil, mas que fazem parte dos paraísos encontrados na nossa nação? Deixe nos comentários alguns outros vídeos que você gostaria que nós fizéssemos. Estamos aqui para trazer curiosidades para todos os nossos seguidores. Grande abraço a todos.